Você já sentiu que o seu filho está ali diante de você, mas parece que vive em outro mundo, distante do seu olhar, fechado dentro de uma tela que o prende como uma prisão invisível? Quantas vezes você falou com ele e teve a sensação de que suas palavras não atravessaram aquela barreira, de que seu chamado não alcançou o coração dele? O celular nas mãos, os jogos intermináveis, as horas que escorrem sem volta, roubando não apenas o tempo, mas também a essência do convívio, o brilho do olhar, a alegria simples da vida partilhada. É nesse instante que o coração de uma mãe sente um peso difícil de descrever. Uma mistura de saudade do que ainda está presente e medo do que pode vir a acontecer. É como se o vínculo sagrado que une mãe e filho estivesse ameaçado por algo que não se pode tocar, mas que domina e controla de forma assustadora. Esse medo traz junto uma sensação cruel de impotência. A mente se enche de perguntas dolorosas. Será que estou perdendo meu filho para esse mundo de ilusões? Será que errei ao não perceber antes? Será que poderia ter feito diferente, ter protegido mais, ter sido mais firme? E, ao lado dessas perguntas, surge a culpa. Culpa por não ter encontrado ainda a resposta. Culpa por não conseguir arrancá-lo dessa realidade que consome seus sonhos, suas oportunidades e até mesmo sua fé. Quantas mães não passam as noites em claro, olhando para o teto e pedindo a Deus forças para não desistirem? Quantas choram em silêncio para que os filhos não vejam sua dor? Mas é justamente nesse lugar de escuridão, onde a dor parece sufocar, que a luz de Maria se acende como um farol. Maria sabe o que significa sentir o coração apertado pela ausência. Ela conhece a aflição de buscar por Jesus e não encontrá-lo imediatamente. Em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 50, vemos a angústia de Maria e José ao perceberem que Jesus não estava entre eles. 3 dias de procura, 3 dias de incerteza, 3 dias de dor e, ainda assim, 3 dias de perseverança. Maria não desistiu de procurar. Ela caminhou pelas ruas, fez perguntas, não sossegou até reencontrar o filho. Essa experiência de Maria é um espelho para toda mãe que hoje se sente perdida diante da distância dos filhos. É como se ela nos dissesse: eu sei o que é procurar sem respostas imediatas. Eu sei o que é sentir medo, mas também sei o que é reencontrar e confiar. Bem-vinda a este momento de oração e reflexão, onde você pode colocar o peso do seu coração nos braços de uma mãe que entende sua dor como ninguém mais. Este não é apenas um espaço de palavras, mas de encontro. Aqui, você pode respirar fundo e lembrar que não está sozinha. Há mães em todos os lugares vivendo batalhas semelhantes, chorando angústias parecidas, enfrentando medos que parecem intransponíveis. E todas elas são acolhidas pelo mesmo manto protetor de Maria, que cobre, consola e fortalece. O celular e os jogos podem parecer uma muralha, mas nenhuma muralha resiste ao poder de uma oração feita com fé. Quando você se ajoelha e entrega o nome do seu filho a Maria, está dando a ele a maior herança que uma mãe pode oferecer: a certeza de que há uma intercessora incansável diante de Deus. O que para você parece impossível, para Maria se torna súplica poderosa aos ouvidos de Jesus. O que os olhos humanos não conseguem ver, a fé enxerga com clareza. Não há coração tão endurecido que não possa ser tocado. Não há caminho tão escuro que não possa ser iluminado. Neste vídeo, você será convidada a consagrar seu filho, a colocar diante de Maria toda dor e toda esperança. Talvez agora você esteja pensando que já tentou de tudo,
que já não sabe mais o que fazer. Mas aqui está a boa notícia. Não é você sozinha que precisa carregar esse fardo. Maria caminha ao seu lado, segura sua mão e, como uma mãe amorosa, acolhe não apenas o seu filho, mas também você. Ela é refúgio para quem se sente cansada, consolo para quem já não encontra forças, luz para quem acredita estar cercada pela escuridão. Por isso, ao longo desta oração restauradora, abra seu coração. Permita-se chorar se for preciso. Permita-se confiar novamente. Maria não rejeita suas lágrimas, pelo contrário, transforma cada uma delas em preces elevadas ao coração de Deus. Se hoje você se sente desanimada, esgotada, como se nada mais tivesse solução, lembre-se, a história da sua família não termina na dor. A história da sua família começa na fé. E a fé, quando colocada nas mãos de Maria, sempre nos conduz ao reencontro, à cura e a um novo começo. Aqui começa o seu caminho de esperança. Aqui começa o reencontro com a confiança que parecia perdida. Aqui, sob o olhar de Maria, você vai descobrir que nenhuma mãe que ora pelo filho está sozinha e nenhuma oração sincera deixa de alcançar o coração de Deus. Repita comigo. Maria, liberta meu filho da dependência do celular e jogos. Oração de restauração e libertação do vício digital. Toda mãe conhece uma ferida que raramente é dita em voz alta, mas que lateja no fundo da alma. A sensação de estar perdendo o filho para um mundo que parece mais forte do que ela. É como se uma barreira invisível se levantasse entre mãe e filho. Uma barreira feita de distrações, de ruídos, de distâncias emocionais. E o mais doloroso é que essa barreira não aparece de uma vez. Ela se constrói lentamente, dia após dia. Enquanto o celular ocupa o espaço da conversa, os jogos substituem o diálogo e a família passa a dividir o mesmo teto sem partilhar de fato a vida. É nesse silêncio que mora a dor. A mãe chama e não é ouvida, aconselha e não é escutada. Oferece carinho e encontra indiferença. Essa é a ferida oculta. O medo de não ser mais suficiente, o temor de que o vínculo tenha se quebrado, a dúvida se ainda há tempo de reconquistar o coração do filho. A psicologia nos mostra que o vínculo entre mãe e filho é um dos pilares mais fortes para a formação da identidade e da segurança emocional. Quando esse vínculo é sólido, a criança e o jovem encontram no olhar da mãe um porto seguro. Mas quando o vínculo é fragilizado, a busca por atenção e validação encontra outras portas abertas. E muitas vezes são portas que não levam à vida, mas ao vazio. O celular, os jogos, as redes sociais oferecem uma sensação imediata de acolhimento, mas não alimentam de fato o coração. E quando um filho se prende a esse falso consolo, a mãe sente um vazio ainda maior, como se fosse empurrada para fora da vida do próprio filho. Esse vazio machuca porque atinge a essência do que é ser mãe: cuidar, proteger, acompanhar. Maria, a mãe de Jesus, também viveu algo semelhante. No episódio do templo, narrado em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 50, vemos uma mãe que procura e não encontra, uma mãe que experimenta a ausência do filho amado. Durante 3 dias, Maria sentiu na pele a ansiedade, a dor e a impotência. Ela chamava, buscava, perguntava, mas Jesus parecia distante. É exatamente assim que muitas mães se sentem hoje. Procuram a atenção do filho, mas não encontram. Chamam, mas não são ouvidas. Buscam proximidade, mas percebem distância. E como Maria, caminham entre a esperança e a dor,
sem desistir de continuar procurando. Essa experiência nos ensina que a dor da mãe não é sinal de fracasso, mas prova de amor. Só sofre quem ama, só chora quem se importa, só sente medo de perder quem valoriza profundamente o filho. E é nesse sofrimento que nasce também a oportunidade de transformação. Porque o vazio que parecia derrota pode se tornar um espaço de oração, um lugar onde a mãe, em vez de se render à culpa ou ao desespero, escolhe se apoiar na fé. A psicologia chama esse processo de ressignificação, transformar a dor em aprendizado, o medo em ação, a fragilidade em força. E a espiritualidade mostra o caminho dessa ressignificação quando olhamos para Maria. Ela não se perdeu no desespero durante aqueles 3 dias, mas caminhou com perseverança até reencontrar Jesus. Você, mãe que hoje se sente impotente diante da distância do seu filho, precisa saber: sua dor não é em vão. Esse vazio que você sente pode ser o início de um caminho novo, se você o colocar nas mãos de Maria. A ferida que parecia insuportável pode se transformar em oração poderosa, porque cada lágrima oferecida diante de Deus, pelas mãos da mãe, se torna semente de cura e restauração. É aqui que psicologia e espiritualidade se encontram. O que parecia fraqueza se revela uma força, porque a oração transforma a dor em caminho, a culpa em esperança, a distância em confiança. Não existe ferida que Maria não compreenda. Não existe dor materna que escape ao seu olhar. Assim como caminhou pelas ruas de Jerusalém buscando Jesus, ela caminha ao seu lado hoje, ajudando você a encontrar novamente o coração do seu filho. E essa busca não termina em derrota, mas em reencontro. Mesmo que os sinais ainda não estejam visíveis, já há um movimento acontecendo dentro do coração dele. E a sua perseverança, unida à intercessão de Maria, será o fio de esperança que ligará de novo sua vida à dele. Por isso, não esconda a sua ferida, não negue a sua dor. Ofereça-a a Maria. Permita que ela transforme essa angústia em oração, essa lágrima em clamor, esse vazio em consagração. E ao fazer isso, você descobrirá que a ferida oculta das mães é, na verdade, um lugar onde Deus age com mais poder. Maria é a mãe que busca, que não descansa, que não se rende ao silêncio da ausência. Quando lemos em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 50, que ela e José perceberam que Jesus não estava entre eles, sentimos a dor da perda momentânea, o desespero da incerteza e a angústia que tomou conta daqueles 3 dias de procura. Imagine cada passo de Maria pelas ruas, cada olhar aflito procurando entre as pessoas, cada pergunta feita com o coração apertado. Essa é a imagem de uma mãe que não aceita a distância, que não se acomoda diante da ausência, mas insiste, persiste e confia até encontrar de novo o filho amado. Hoje, cada mãe que se vê diante de um filho fechado em si mesmo, entregue a um mundo digital que parece inacessível, revive de algum modo essa busca. A diferença é que, ao invés das ruas de Jerusalém, a caminhada acontece dentro de casa, no quarto fechado, na mesa do jantar onde já não há conversa, nos olhares que evitam se cruzar. É uma busca silenciosa, mas não menos dolorosa. O coração materno chama, mas não encontra resposta. O vínculo pede passagem, mas encontra barreiras. E ainda assim, como Maria, você continua procurando, acreditando que há de reencontrar o coração do seu filho. A psicologia nos lembra que a persistência da mãe em manter o vínculo é fundamental. Mesmo quando o adolescente ou jovem parece rejeitar, há dentro dele uma necessidade profunda de sentir que a mãe não desistiu.
O silêncio pode parecer recusa, mas muitas vezes é apenas a linguagem da confusão, da insegurança, da imaturidade. E aqui, o exemplo de Maria se torna precioso. Ela não desistiu diante do silêncio, não recuou diante da ausência, mas continuou procurando com perseverança. Essa perseverança é um recado direto para cada mãe. Não desista. Ainda que os sinais sejam pequenos, ainda que a distância pareça grande, a busca feita com amor e sustentada pela fé sempre conduz ao reencontro. Maria encontrou Jesus no templo, entre os doutores, envolvido em conversas que naquele momento pareciam incompreensíveis. O reencontro não apagou a dor da busca, mas deu novo sentido a ela. Assim também acontece com as mães de hoje. Quando você reencontrar o coração do seu filho, talvez ele esteja diferente do que você sonhou, talvez carregue marcas e escolhas que você não compreende totalmente, mas estará ali. E a sua perseverança terá sido o fio condutor desse retorno. A espiritualidade nos mostra que toda mãe que reza está, na verdade, repetindo os passos de Maria em Jerusalém. Cada Ave Maria sussurrada é como uma pergunta feita nas ruas. Cada lágrima oferecida em oração é como mais um passo na procura. Cada súplica silenciosa é como o olhar atento de quem não desiste. E assim, pouco a pouco, a oração abre caminhos, toca o invisível, alcança o coração que parecia distante. Essa é a certeza que Maria nos entrega. Toda busca materna, quando colocada nas mãos de Deus, termina em reencontro. O que parecia perdido é achado, o que parecia distante é aproximado. O que parecia fechado é aberto. Por isso, não veja a distância do seu filho como uma sentença final, mas como um convite a caminhar com Maria na perseverança. E quando o reencontro acontecer, você verá que cada passo dado na fé valeu a pena, porque nenhum esforço de mãe que reza se perde diante do céu. Vivemos em uma era em que a maior batalha não acontece em campos visíveis, mas dentro da mente e do coração. Nossos filhos estão cercados por estímulos que competem pela atenção deles a cada segundo. O celular vibra. O jogo oferece recompensas imediatas. As redes sociais criam mundos ilusórios, onde tudo parece mais interessante do que a realidade. Esse bombardeio constante não rouba apenas o tempo, mas mina a capacidade de se concentrar, de sonhar, de se relacionar de forma saudável. Para uma mãe que observa tudo isso, a sensação é de estar diante de um inimigo invisível, poderoso e sedutor, que se infiltra em casa sem pedir permissão e, pouco a pouco, ocupa o espaço que deveria ser da família, dos estudos, da fé. Esse inimigo da atenção é sutil, mas profundo. Ele cria barreiras emocionais, aumenta a ansiedade, prejudica o sono, enfraquece a convivência. A psicologia já nos mostra que a atenção é o recurso mais valioso do nosso tempo, e quem a controla molda o comportamento e as escolhas. Quando nossos filhos entregam sua atenção por completo a esses aparelhos, estão entregando também seu coração, seus afetos, seus projetos. É por isso que tantas mães sentem o peso da impotência. Como lutar contra algo que parece tão maior, tão irresistível, mas é aqui que entra a força da espiritualidade. Maria, com seu manto de proteção, nos lembra que não estamos desarmadas. Ela cobre nossos filhos como quem os envolve numa armadura de amor, blindando-os contra as armadilhas que querem roubar sua alma. A oração, nesse contexto, não é um gesto pequeno ou ingênuo. É um ato de guerra espiritual. Cada vez que você clama pelo nome do seu filho, pedindo a Maria que o proteja,
está levantando uma muralha invisível contra tudo aquilo que tenta sequestrar sua atenção e afastá-lo de Deus. A oração redireciona o olhar e o coração. Se a psicologia afirma que a atenção molda a vida, a espiritualidade nos mostra que a oração é capaz de restaurar o foco no que realmente importa. Assim, ao rezar, você não apenas pede, mas age, conduzindo seu filho de volta ao caminho da luz. Maria é a mãe que entende nossas batalhas modernas. Se na sua época as tentações eram outras, hoje ela continua sendo refúgio, porque seu amor materno não envelhece, não se limita ao tempo, não perde poder diante das novidades do mundo. Seu manto é atual, sua intercessão é viva, sua presença é real. Quando você se sente cansada, incapaz de competir com as telas, lembre-se, você não luta sozinha. Cada oração é um lembrete de que existe uma força maior cobrindo sua família, uma presença constante que não dorme nem descansa. E se no seu coração ainda ecoa a pergunta: será que meu filho vai conseguir se libertar? A resposta é sim. Não porque você tenha todas as armas, mas porque Maria tem o poder de apresentar sua súplica a Jesus, e ele é capaz de transformar realidades. A dependência que parecia inquebrável pode ser rompida, a distração que parecia eterna pode se dissipar, o coração que parecia distante pode se abrir de novo. Essa é a força da oração materna quando unida à intercessão de Maria. Transformar a batalha invisível em vitória visível. Por isso, ao se sentir derrotada pelo mundo que prende seu filho, lembre-se, sua oração tem mais poder do que qualquer tela, qualquer vício, qualquer distração. Porque a oração não atinge apenas o que é externo, mas alcança o coração. E é no coração que a verdadeira transformação acontece. A adolescência chega muitas vezes como um vendaval dentro da casa. O filho que antes era dócil, agora responde com dureza. O que antes era conversa, agora se transforma em silêncio. O que antes era obediência, agora se mostra como contestação. Para a mãe, cada atitude rebelde é como uma facada no coração. O medo se mistura com a dúvida. Será que perdi meu filho? Será que esse comportamento vai definir quem ele será no futuro? O coração materno sofre porque sente que não reconhece mais aquele que gerou, e a insegurança cresce como uma sombra. Mas a rebeldia, quando olhada com profundidade, não é apenas resistência. É também um clamor oculto por liberdade, por identidade, por espaço. O adolescente que fecha a porta do quarto e se isola, na verdade, está gritando para o mundo: eu quero ser visto como alguém que pode decidir, que pode escolher. A psicologia explica que essa fase é marcada pela busca de autonomia, mas que ao mesmo tempo traz insegurança, porque eles ainda não sabem lidar com as consequências de suas escolhas. Por trás de cada resposta ríspida, há medo de não ser aceito. Por trás de cada atitude desafiadora, há necessidade de afirmação. É aqui que a mãe, sustentada pela fé, precisa enxergar além do aparente. Maria nos ensina isso em Caná da Galileia. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos 3 a 5, ela percebe a necessidade antes de todos. O vinho havia acabado. Maria intercede e leva a situação a Jesus, mas a resposta dele soa dura. Mulher, que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Qual mãe suportaria ouvir algo assim sem se ferir? E, no entanto, Maria não se deixa abalar. Ela confia, ela acredita, ela vê além daquelas palavras. Com firmeza, volta-se para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E é nesse instante de aparente distância que acontece o primeiro milagre.
a transformação da água em vinho. O que parecia recusa era, na verdade, o prenúncio da manifestação da glória de Deus. Assim também acontece com a rebeldia dos filhos. O que hoje soa como rejeição pode ser apenas o terreno fértil de uma transformação futura. Maria nos mostra que a fé de uma mãe não se abala diante de respostas duras. A fé de uma mãe insiste, acredita, continua firme mesmo quando parece não ser ouvida. Esse é o segredo que transforma a rebeldia em caminho de graça. Quando a mãe decide orar em silêncio, quando decide confiar mais do que discutir, quando se ajoelha diante de Deus em vez de se perder em acusações, algo invisível começa a acontecer. A rebeldia que parecia muro se torna ponte. A distância que parecia definitiva se transforma em oportunidade de reencontro. Assim como a água se transformou em vinho, a rebeldia pode se transformar em maturidade, em responsabilidade, em fé renovada. Por isso, não interprete a rebeldia como sentença final. Veja-a como parte de um processo. Lembre-se de que até mesmo Jesus, na sua juventude, falou de modo que sua mãe não compreendeu de imediato. Mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Faça o mesmo. Guarde, confie, entregue. Continue acreditando que seu filho, por mais distante que pareça, é amado por Deus e protegido pelo manto de Maria. E essa confiança, sustentada pela oração, será sempre mais forte do que qualquer rebeldia. Agora chegamos ao momento mais profundo desta caminhada, a oração restauradora de consagração. Este não é um instante qualquer, não é apenas uma sequência de palavras que se pronunciam, mas um encontro real entre o coração de uma mãe que clama e a presença de Maria que acolhe, intercede e apresenta cada súplica diante de Jesus. Imagine por um momento que você pega o nome do seu filho e o escreve com as próprias mãos. Depois o coloca delicadamente nas mãos de Nossa Senhora, como quem entrega um tesouro que precisa ser protegido e restaurado. É isso que acontece quando você se consagra junto a esta oração. Você tira o peso que está nos seus ombros e coloca sob o manto daquela que nunca falha no cuidado. Agora feche os olhos e veja o rosto do seu filho diante de você. Talvez a imagem que lhe venha seja de um jovem cansado, isolado, com o olhar perdido no celular, como se estivesse distante do mundo real. Talvez seja a lembrança de respostas ríspidas, de portas fechadas, de conversas interrompidas, de momentos em que a fé e o diálogo pareciam ter desaparecido. É doloroso, mas é também um retrato real da batalha que tantas mães travam em silêncio. E é justamente essa dor que Maria acolhe hoje, sem julgamentos, sem acusações, apenas com amor. Repita em seu coração o nome do seu filho, como quem entrega não só uma vida, mas uma história inteira para ser guardada sob a proteção divina. Maria Santíssima, Mãe do Redentor e Nossa Mãe, eu me coloco diante de ti neste momento e coloco também a vida do meu filho. Consagro o seu coração, a sua mente, os seus sonhos e o seu futuro às tuas mãos. Peço que o libertes de toda dependência que o afasta da vida plena, especialmente daquilo que prende sua atenção e o faz perder tempo, propósito e fé. Liberta-o do vício do celular, dos jogos que consomem sua energia, das distrações que tiram dele a vontade de crescer. Cobre-o com teu manto de misericórdia, protege-o das armadilhas do mundo, guarda-o dos perigos visíveis e invisíveis. Senhora, unge sua mente com sabedoria, restaura nele o gosto pelos estudos, devolve-lhe a disciplina, a clareza de pensamento, o desejo de lutar por um futuro digno e abençoado. Cura as feridas que ele carrega,
mesmo aquelas que eu, como mãe, não consigo enxergar. Derrama sobre ele o óleo da restauração. Enche o coração dele de fé, de coragem e de esperança. Que cada passo que der seja iluminado pela tua presença e guiado pela tua intercessão. E se há em mim, como mãe, sentimentos de culpa, de fracasso, de medo, peço que tu, Maria, também me acolhas. Envolve-me em teu manto para que eu tenha força de continuar rezando, de não desistir, de confiar que mesmo quando não vejo sinais, Deus já está agindo. Que meu coração seja fortalecido, que minha esperança seja renovada, que minha fé seja inabalável. Agora, faça silêncio e permita que essa entrega seja real. Respire fundo e sinta que não está sozinha. Há uma mãe que caminha ao seu lado, que segura sua mão e que leva suas lágrimas até o trono de Deus. Cada lágrima é semente de transformação. Cada palavra é perfume de oração. Cada nome confiado a Maria é guardado como tesouro no coração de Jesus. Repita mais uma vez em silêncio o nome do seu filho. Confie. Entregue. Creia que neste momento o céu já está se movendo em favor dele, porque nenhuma oração de mãe feita com fé passa despercebida diante de Deus. Há momentos em que o coração de uma mãe olha para o futuro e enxerga apenas sombras. É como se o amanhã estivesse coberto por uma nuvem espessa de incertezas. Será que meu filho vai superar essa fase? Será que ele vai reencontrar a fé? Será que encontrará forças para se libertar das dependências que o prendem e alcançar os sonhos que Deus preparou para ele? Essas perguntas pesam, mas ao mesmo tempo revelam o quanto o amor materno é profundo, porque só se preocupa assim quem ama de forma verdadeira. E é justamente nesse cenário de dúvida que Maria aparece como sinal de esperança, lembrando que a última palavra nunca é da dor, mas sempre da graça. Maria esteve de pé aos pés da cruz, como nos mostra João capítulo 19, versículo 25. Ali, diante do maior sofrimento, quando tudo parecia ter chegado ao fim, quando a esperança humana já não tinha forças para resistir, ela permaneceu firme. O filho estava ferido, ensanguentado, prestes a entregar o espírito. Aos olhos do mundo, tudo estava perdido. Mas Maria sabia que aquele não era o fim. Dentro da escuridão da cruz, já germinava a luz da ressurreição. O que parecia derrota escondia a maior vitória. É essa visão que precisamos aprender com ela. Mesmo quando tudo parece morto, Deus já está preparando vida nova. Quando você olha para o seu filho e sente que a distância dele em relação à família, aos estudos, à fé ou ao futuro é grande demais, lembre-se da cruz. Se Maria conseguiu permanecer firme diante da dor mais cruel, também você, fortalecida pela oração, pode permanecer firme. A psicologia nos lembra que a resiliência é a capacidade de atravessar tempestades sem deixar que elas definam quem somos. Maria nos mostra a versão mais profunda da resiliência, a esperança que não morre mesmo diante da morte. E é essa esperança que hoje você precisa cultivar no coração. É possível que neste momento você não veja sinais de mudança. Talvez seu filho ainda esteja preso às telas. Talvez ainda haja discussões. Talvez ainda haja silêncio. Mas o invisível já está em movimento. Cada oração feita, cada nome entregue a Maria, cada lágrima oferecida diante de Deus é como uma semente plantada no solo da fé. Essa semente, mesmo oculta, já está viva, já carrega dentro de si a promessa de transformação. O tempo da graça não é igual ao nosso tempo, mas o fruto sempre vem para quem confia.
Por isso, não permita que a angústia do agora roube de você a esperança do amanhã. Maria segura sua mão e repete ao seu coração: confia, porque eu sei o que é permanecer firme quando tudo parece perdido. Eu sei o que é acreditar contra toda esperança. E eu sei que o impossível é apenas o espaço onde Deus realiza milagres. E neste momento deixo um convite para você. Escreva nos comentários o nome do seu filho. Ao fazer isso, você não apenas compartilha a sua dor, mas também se une a uma corrente de oração. Cada nome escrito se torna um fio de luz que compõe o grande manto de Maria, cobrindo todas as famílias aqui reunidas. Essa união fortalece, porque quando uma mãe reza, todas rezam juntas, e o céu se abre ainda mais para ouvir esse clamor coletivo. Lembre-se, a história do seu filho não termina na rebeldia, nem na dependência, nem no afastamento da fé. A história dele está sendo escrita pelas mãos de Deus, e você, com sua perseverança, está ajudando a conduzir esse enredo para a vitória. Não desista, não se entregue, não se cale. A esperança é mais forte do que qualquer dor. Confie, mãe, porque sua oração não é pequena nem esquecida. Cada lágrima que caiu em silêncio, cada suspiro que você guardou no peito, cada nome pronunciado diante de Maria é levado ao coração de Jesus como um clamor poderoso. Hoje você fez mais do que ouvir uma reflexão. Hoje você deu um passo de fé, e esse passo já está sendo honrado pelo céu. Muitas vezes a mudança não acontece no tempo que queremos, nem do modo que esperamos, mas acontece sempre, porque Deus escuta a súplica de uma mãe, e Maria não deixa de interceder por aqueles que se confiam ao seu cuidado. Não desanime quando parecer que nada se move. Continue rezando, continue consagrando, continue acreditando. A vitória não é conquistada de uma vez, mas construída dia após dia com paciência, com entrega, com esperança. O mundo pode tentar roubar o coração do seu filho, mas quando você o coloca sob o manto de Maria, ele já está guardado em segurança. O inimigo pode gritar alto, mas a voz de uma mãe em oração ecoa ainda mais forte diante de Deus. Se esta oração tocou o seu coração, permaneça conosco. Inscreva-se no canal para receber mais momentos de fé e de reflexão. Aqui, somos mães unidas a Maria, formando uma corrente de intercessão que cobre famílias inteiras com bênçãos e proteção. Escreva o nome do seu filho nos comentários, porque cada nome será lembrado nesta corrente de oração e juntos construiremos um grande altar de súplicas diante do céu. Hoje você pode descansar sabendo que não está sozinha. Maria caminha ao seu lado, segura sua mão e segura também a vida do seu filho. Acredite, o que parecia impossível já começou a ser transformado. O que parecia distante já está sendo aproximado. O que parecia perdido já está sendo restaurado, porque quando uma mãe ora com fé, o céu inteiro se move. E neste instante, Deus já está escrevendo um novo começo para o seu filho e para a sua família.